O cotidiano da capital ucraniana, Kiev, foi drasticamente transformado pelo temor de um ataque em larga escala. O fluxo de civis, deixando a cidade, cresce de forma alarmante, com rodovias congestionadas por quilômetros e estações de trem lotadas. Famílias inteiras, carregando poucos pertences, tentam embarcar para regiões consideradas menos vulneráveis. A incerteza sobre o futuro é palpável, especialmente após o recente anúncio de Washington suspendendo a ajuda militar à Ucrânia. Essa decisão, resultado de disputas políticas internas nos Estados Unidos e da crescente resistência de alguns aliados ocidentais, enfraqueceu a confiança da população e do governo ucraniano, que agora enfrenta uma crise sem precedentes. Nas últimas semanas, Kiev tem sido alvo de bombardeios intensificados, aumentando a sensação de insegurança. Bairros antes movimentados agora exibem ruas desertas, com fachadas de edifícios danificadas e sirenes de alerta soando constantemente. A situação humanitária se deteriora rapidamente, com moradores enfrentando dificuldades para encontrar transporte, alimentos e abrigo. Cenas de pânico se repetem em diferentes pontos da cidade, enquanto explosões continuam a ser registradas na periferia e em locais estratégicos. Além da capital, outras regiões também sofrem com a escalada do conflito. Na cidade de Kharkiv, localizada a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Rússia, ataques aéreos atingiram centros logísticos e instalações militares ucranianas. Odessa, um dos principais portos do país no Mar Negro, enfrenta bombardeios que ameaçam sua infraestrutura portuária e rotas de abastecimento. Na região de Sumy, próxima à fronteira russa, depósitos de armamentos e veículos blindados foram alvos de ataques recentes, comprometendo a capacidade defensiva das tropas ucranianas na área. Diante desse cenário, surge um dilema para os que tentam fugir de Kiev. Há realmente um lugar seguro dentro das fronteiras ucranianas? As longas filas de veículos tentando deixar a capital são reflexo de um medo crescente, mas muitos se questionam se encontrarão abrigo em locais menos atingidos ou se a guerra acabará por alcançá-los onde quer que esteja. A suspensão da assistência militar dos Estados Unidos e a hesitação de alguns países europeus em continuar fornecendo armamentos criaram uma nova onda de incerteza sobre o futuro da guerra. Essa mudança de postura reflete um desgaste político e econômico dentro das potências ocidentais, onde debates acalorados sobre os custos da guerra e seus impactos domésticos geram divisões entre líderes e parlamentares. Em Washington, o Congresso enfrenta dificuldades para aprovar novos pacotes de ajuda, especialmente diante da oposição de setores que argumentam que os recursos deveriam ser priorizados para questões internas, como segurança nas fronteiras e recuperação econômica. Na Europa, governos como os da Alemanha e da França enfrentam resistência crescente de suas populações, que temem que o prolongamento do conflito acarrete mais dificuldades financeiras e instabilidade no continente. Especialistas em geopolítica alertam que a redução do apoio ocidental pode comprometer significativamente a capacidade da Ucrânia de resistir a um período prolongado de ofensivas russas. Relatórios indicam que as forças ucranianas já enfrentam dificuldades para reabastecer seus estoques de munições de artilharia e mísseis de defesa aérea, peças essenciais para conter os avanços russos. Sem suprimentos regulares, as unidades de combate podem se ver obrigadas a recuar ou adotar estratégias de contenção que limitem sua capacidade de manobra no campo de batalha. Além disso, a escassez de peças de reposição para veículos blindados e sistemas de defesa aérea tem reduzido a eficácia das tropas ucranianas em algumas frentes, tornando-as mais vulneráveis a ataques coordenados. A pressão sobre o governo de Volodymyr Zelensky aumenta conforme a população, cada vez mais afetada pelo prolongamento da guerra, questiona quais serão os próximos passos na defesa do território. Nos bastidores, líderes militares e políticos discutem alternativas para mitigar os impactos da redução do auxílio externo, incluindo uma maior mobilização da indústria de defesa nacional e a busca por novos parceiros internacionais para suprir a demanda por equipamentos militares. No entanto, essas soluções não são imediatas e exigem tempo, um recurso escasso em meio a uma guerra, onde cada dia pode ser decisivo. Além da preocupação com o fornecimento de armas, há um fator psicológico crucial. A incerteza gerada por essa redução do apoio internacional afeta a moral tanto dos soldados na linha de frente quanto da população civil.
A confiança na resiliência da Ucrânia está diretamente ligada ao respaldo das potências ocidentais, e a hesitação dessas nações pode ser interpretada por Moscou como um sinal de fragilidade, incentivando uma intensificação das ofensivas russas em pontos estratégicos. A questão que permanece é se a Ucrânia conseguirá manter sua resistência diante desse novo cenário, ou se será forçada a reconsiderar sua estratégia diante de uma possível escalada do conflito sem o suporte pleno de seus aliados. O impacto dessas decisões já é perceptível nos bastidores da diplomacia internacional, onde discussões intensificam o debate sobre o futuro do conflito. Em Washington, legisladores e membros do alto escalão do governo norte-americano avaliam diferentes abordagens para lidar com a crise, desde a retomada do envio de armamentos até a possibilidade de ampliar sanções contra Moscou. No entanto, divergências internas entre democratas e republicanos, aliadas à crescente pressão da opinião pública contra o envolvimento prolongado dos Estados Unidos na guerra, tornam qualquer decisão uma questão delicada. Enquanto isso, no Kremlin, o presidente Vladimir Putin parece determinado a capitalizar a hesitação ocidental, aumentando o ritmo das operações militares no leste da Ucrânia. Relatórios indicam que tropas russas estão reforçando posições em regiões estratégicas, com o objetivo de consolidar avanços antes que qualquer novo pacote de ajuda internacional seja aprovado. Especialistas militares sugerem que Moscou busca um ponto de inflexão no conflito, onde possa ditar os termos de um eventual cessar-fogo em condições favoráveis. A União Europeia, por sua vez, enfrenta um dilema semelhante. Embora líderes europeus reconheçam a importância de manter o apoio a Kiev, há um crescente desgaste econômico e político entre os países membros, especialmente na Alemanha e na França, onde protestos contra o custo da guerra ganham força. O equilíbrio diplomático entre a pressão exercida pelos Estados Unidos e a necessidade de proteger interesses internos coloca Bruxelas diante de um impasse que pode definir o papel da Europa na resolução do conflito. O desenrolar dos próximos dias será crucial para determinar não apenas o futuro imediato da Ucrânia, mas também o impacto dessa guerra na política global. A forma como as potências ocidentais responderão à intensificação das ofensivas russas pode alterar significativamente o curso da guerra, seja prolongando-a ainda mais, seja forçando uma reavaliação das estratégias adotadas até agora. No próximo sábado, 8 de março, traremos uma análise aprofundada sobre os desdobramentos desse momento crítico e suas implicações no cenário internacional. Com a balança geopolítica oscilando e alianças sendo testadas, as decisões tomadas agora podem remodelar não apenas o conflito no leste europeu, mas também a estrutura de poder global nas próximas décadas. Fique atento às atualizações.